Irmãos e irmãs, hoje a Igreja exulta de alegria ao celebrar a solenidade do Sagrado Coração de Jesus. A sua alegria é tão imensa, porque se Deus é amor, conforme Ele mesmo se revelou na primeira carta de São João, Ele, ao se encarnar, ganhou uma medida de amor antes desconhecida. Deus passou a nos amar com um amor divino e humano. Sim, porque pela união das duas naturezas em Cristo, da sua natureza divina e da sua natureza humana. O amor do coração de Cristo, já que o coração é considerado o órgão do amor e o símbolo mesmo do amor, portanto, o amor de Cristo é um amor teândrico, como diz a teologia. É um amor divino-humano. É um amor que tem a grandeza do amor divino e a ternura do amor humano. E Deus quis que assim o fosse, justamente porque nossos pecados tanto desagradam àquele que é santo. Deus é santo. E a nossa miséria, a nossa indigência, a nossa maldade, o nosso gosto pelo prazer terreno, baixo, são uma afronta à sua santidade, uma afronta contínua. Por si mesmo o homem não poderia agradar a Deus. Por si mesmo o homem seria objeto da repulsa divina. Todavia, a segunda pessoa da Trindade diz ao Pai Eterno em palavras do Salmo que são colocadas em sua boca pelo autor da carta aos Hebreus: Tu não quiseste vítima nem oferenda, ou oblações pelos nossos pecados. Por isso, eu vos disse, eis que venho. Ele veio e se fez homem, para apresentar-se a Deus Pai em nosso lugar. Para apresentar-se a Deus Pai, conforme escutamos na ladainha do Sagrado Coração de Jesus, o seu coração como divino propiciatório. No Templo de Jerusalém, havia um recinto que era de todos o mais sacrossanto, onde estava a Arca da Aliança. E sobre a Arca da Aliança, uma tampa, toda ela de ouro puro, sobre a qual estavam os dois querubins, olhando face a face, e que se chamava propiciatório. O que significa propiciatório? Propiciatório é aquilo que torna propício alguém. Ou seja, alguém que antes estava irritado, alguém que antes repelia, alguém que antes estava irado. O propiciatório é aquele que o agrada mais do que tudo o que há de mal o desagradou. É aquele que o ama mais, muito mais do que todos os desamores o alvejaram. O coração humano de Jesus
é o divino propiciatório, ou seja, ele ama a Deus Pai em nosso nome, com um amor que vale infinitamente mais do que todos os desamores de todas as criaturas racionais, desde o princípio dos tempos. Esse amor de Cristo é um amor tão intenso que nós podemos enxergar naquelas palavras de Noé, depois do dilúvio, em que a Escritura diz que, oferecendo sacrifícios, o odor daqueles sacrifícios agradou a Deus. Nós podemos dizer que o amor que sobe a Deus Pai do coração humano de Cristo é aquele de mais elevado odor. E é por isso que Deus Pai diz acerca do seu Filho, na hora em que ele se manifesta durante o batismo do Senhor no Rio Jordão: este é o meu Filho amado, no qual encontro todo o meu prazer. O coração de Jesus é a delícia do eterno Pai, porque Ele o ama muito mais do que nós o ofendemos. Exatamente por isso, Ele se apresentou como vítima em nosso lugar, como vítima de propiciação. Ele recebeu sobre si todos os nossos pecados, todas as nossas vergonhas, todas as nossas maldições, todas as nossas malícias, de tal modo que, assim como todos os rios correm para o mar, todas as dores e penas e castigos desembocaram no coração do Senhor, o qual nós vemos cravejado de espinhos, o qual nós vemos rasgado, justamente porque Ele é a vítima de amor diante de Deus Pai. Queridos irmãos, este amor do Senhor chegou ao seu grau máximo quando Ele deu sua vida por nós na cruz. Já a tinha dado no instante de sua encarnação, durante todos os anos de sua vida oculta, sua divina infância, nos anos de sua adolescência e juventude como operário em Nazaré. Já nos amava com um amor teândrico em todo o seu ministério público, mas, como ele mesmo diz no Evangelho de São João, ninguém tem maior amor do que aquele que dá a vida pelos seus queridos. No alto da cruz, Cristo sintetizou todo o amor no seu coração, que rasgado, mana sangue e água como nova fonte de graça para a humanidade. É um coração que explode de amor, como uma represa que já não se pode mais conter, que se derrama em forma de misericórdia e bondade sobre todo o mundo, que se estende até os nossos dias em cada santa missa, porque sobre os nossos altares, o amor sacrificial, oblativo, sacerdotal do Senhor é o que o faz presente, de tal modo que ele continua sobre as espécies eucarísticas, fazendo o quê? Amando.
O coração do Senhor na Eucaristia lateja de amor. Ama ao Pai em nosso nome e nos ama a nós, como que estendendo um rio de graça e bondade, para que nós possamos mais facilmente ser atingidos pela sua redenção. Pois no Santíssimo Sacramento nós podemos nos unir de maneira intimíssima ao seu coração eucarístico. Queridos irmãos, se o Senhor disse de si mesmo, referindo-se ao momento em que seria crucificado, quando eu for elevado da terra, atrairei todos a mim. Si exaltatus fuero a terra, omnia traham ad me ipsum. Omnia traham. É como alguém que arrasta. É como alguém que puxa para si. É como alguém que, com uma força praticamente irresistível, seduz. Ele permanece com esse mesmo amor em cada Santa Missa, quando o seu sacrifício se faz presente sobre os nossos altares e se estende em sua presença real na Santíssima Eucaristia. É desse divino apostolado do coração de Cristo que brota todo o apostolado da Santa Igreja. É Ele que atrai. É Ele que exerce o seu poder de fascínio. É Ele que empurra para dentro da intimidade divina as almas. Que amor tão grande é esse? Amor que ama sem reservas, sem nenhum tipo de restrição. Como nós lhe correspondemos? Aparecendo a Santa Margarida Maria de Alacoque, em Paris-le-Monial, o Senhor, mostrando-lhe o coração, disse: eis o coração que tanto amou aos homens, e não recebe deles senão ofensas e injúrias. A humanidade dá as costas a Cristo. Ignora o amor tão profundo de um Deus que fez homem para morrer em nosso lugar. Dá as costas para a misericórdia e prefere continuar reincidindo no mal. A humanidade deu as costas à cruz, deu as costas à redenção, calcou aos pés o sangue da aliança, conforme nos diz o autor da Epístola aos Hebreus. Essa é a nossa ingratidão. Esta é a nossa indiferença. Pecado que nos torna impermeáveis à transformação que poderia operar em nós a graça divina. Queridos irmãos, correspondamos ao amor divino em Cristo, com uma caridade, com um amor espiritual, que se torna cada dia mais fervoroso, intenso, cada vez mais forte, mais abrasado, cada dia mais firme, com a força que nos vem pela pulsão da divina graça. São Francisco de Borja, terceiro sucessor de Santo Inácio de Loyola na Companhia de Jesus, tinha como expediente habitual fazer
atos de amor intenso a Deus. E quando via algo pouco edificante, fazia atos de intenso amor a Deus. E passou assim a sua vida toda, como que desentupindo as cavernas do desamor dentro de sua alma e fazendo com que a caridade pudesse se enraizar de maneira mais profunda, como um cautério que incendeia, queima, até destruir todos os obstáculos. Não sejamos pessoas que imanentizaram tanto a caridade que a pensam apenas como um sentimento humano vago e natural. Sejamos pessoas que amam ardentemente a Cristo no Santíssimo Sacramento do altar, que amam o coração de Cristo, que amam o amor de Deus em Cristo. E amando o próprio amor de Deus, cada dia mais, sejam incendiadas por estas divinas labaredas que coroam o coração de Cristo, a quem chamamos na ladainha do Sagrado Coração de Fornax Ardens Caritatis, fornalha ardente de caridade. Esse divino incêndio, esse incêndio de amor eterno, pode nos tornar propícios a Deus, que nós nos deixemos consumir por essa divina combustão e que nada permaneça em nós a não ser somente o amor divino do coração de Jesus.